Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 4 de julho. Vamos então aos destaques do dia. Lula assume hoje o comando do Mercosul e mira acordo com a Europa. Mais de 1 milhão de pessoas estão na fila por perícia do INSS. O número de brasileiros que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos é o maior dos últimos 9 meses. E você vai ver também, 37% dos brasileiros pretendem viajar nas férias de julho. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, o presidente Lula assume hoje a liderança do Mercosul. Os líderes do bloco estão reunidos em Puerto Iguaçu, na Argentina. E o principal desafio de Lula será fechar um acordo comercial com a União Europeia até o fim de 2023. O presidente Lula vai ficar por 6 meses na presidência rotativa do Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Pelas regras do Mercosul, criado em 1991, os 4 países titulares se revezam na presidência do bloco, com mandatos que duram 6 meses. Além desses países, também existem os chamados Estados Associados ao Bloco, entre os quais estão Colômbia, Bolívia e Chile. A Venezuela compõe o Mercosul, mas o país está suspenso desde 2017. O governo brasileiro tem defendido que o país volte a integrar o grupo. A reunião desta terça-feira encerra o mandato do governo argentino. Neste segundo semestre de 2023, o Brasil também vai comandar o G20, que é o grupo das principais economias do mundo e o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uma das prioridades de Lula no semestre que vai coordenar o Mercosul é a conclusão do acordo comercial com a União Europeia. Negociado desde 1999, o acordo teve parte comercial finalizada em 2019 e está em fase de revisão pelos países dos 2 blocos. Neste ano, a União Europeia apresentou um documento adicional ao Mercosul que prevê sanções em questões ambientais. O governo brasileiro tem preparado uma contraproposta aos termos exigidos pelos europeus. E a Argentina também se posicionou favorável a um acordo com a União Europeia. O chanceler argentino Santiago Cafiero representou o país na abertura do encontro ontem. O encontro ocorre em Puerto Iguaçu, na Argentina. Para concretizar essas potencialidades e para que o acordo tenha bons resultados para ambas as partes, é preciso trabalhar e atualizar os textos de 2019. A União Europeia e o Mercosul tentam concretizar um tratado de livre comércio após alcançarem um acordo de princípios em 2019, depois de mais de 2 décadas de duras negociações sem que ainda tenha sido ratificado. A volta de Lula à presidência deu um novo impulso ao diálogo, mas as exigências ambientais dos europeus, contidas em um documento adicional ao acordo apresentado em março pelo Bloco Europeu, geraram mal-estar entre os sul-americanos. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vota hoje o Marco das Garantias. E uma das novidades desse projeto é que a medida possibilita usar o mesmo imóvel como garantia em mais de um empréstimo. O projeto de lei do Marco das Garantias muda as regras para as garantias de empréstimos, para tentar diminuir os juros e o custo do crédito. A redação que vai ser votada é um substitutivo do senador Everton Rocha. O parlamentar reformulou uma parcela considerável do texto aprovado na Câmara, totalizando 46 emendas. Ele defende facilitar processos de recuperação para que o tomador de crédito tenha acesso a melhores condições de empréstimos. O marco possibilita utilizar o mesmo imóvel como garantia em mais de um financiamento. Atualmente, o imóvel fica preso a um só financiamento até a quitação, mesmo que seja uma operação de crédito de valor menor do que o bem ofertado como garantia. Com o novo modelo, o mesmo imóvel pode ter seu valor fracionado e servir de lastro para diversos financiamentos, utilizando plenamente o preço real do bem. Cada um desses financiamentos pode ser feito em um banco diferente e, assim, o cidadão tem sempre a opção de escolher aquela instituição que lhe ofereça a taxa de juros mais barata.
Caso aprovado, o texto segue para o plenário do Senado. E se passar por essas duas etapas, a medida ainda precisa retornar à Câmara. E mais de 1 milhão de brasileiros estão na fila à espera de perícias médicas no INSS. O número é 14% maior do que o registrado em dezembro do ano passado. Em dezembro de 2022, 930 mil pessoas aguardavam uma perícia do INSS. O número foi crescendo e passou de 1 milhão em maio. De cada 10 pessoas, 8 esperam há mais de 45 dias. Mais da metade delas não tem nem a perícia inicial e, por isso, não recebem nenhum benefício. A Associação Nacional dos Peritos Médicos diz que 30% dos pedidos poderiam ser descartados, porque usam CPFs de quem não trabalha, crianças e aposentados, por exemplo. A entidade defende a adoção emergencial do atestado médico para reduzir a fila, como já foi usado na pandemia. A Previdência Social afirma que o governo federal vai abrir um concurso para contratar 1.700 peritos e que, no curto prazo, uma medida provisória deve aumentar o número de perícias feitas por dia. O governo também vai adotar a teleperícia, já aprovada pelo Tribunal de Contas da União. E o número de infrações por uso do celular ao volante aumentou 30% no primeiro trimestre deste ano. E entre os recordistas estão os motoristas de São Paulo e de Minas Gerais. Uma das primeiras coisas que o brasileiro aprende nas aulas da autoescola nessa era digital é que não é permitido falar ao celular, tanto ligações como responder mensagens, mexer em aplicativos e tirar fotos enquanto dirige. A prática de mexer no aparelho é considerada uma infração gravíssima, que rende multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira. Apesar de tantas instruções, parece que algumas pessoas não levam as regras ao pé da letra. Só nos 3 primeiros meses desse ano, todos os dias, quase 700 motoristas foram flagrados dirigindo enquanto usavam o celular. Porém, já foi comprovado por especialistas que essas práticas aumentam em 400% as chances de acidentes de trânsito. Como se não bastasse pegar o celular para responder mensagens ou falar ao telefone, alguns motoristas fazem até chamadas de vídeo dirigindo. E outros motociclistas até pilotam com fone de ouvido conectado ao aparelho. Práticas que só são permitidas realizar quando o veículo está parado em um local seguro, ou de preferência estacionado. São Paulo e Minas Gerais são os estados com os motoristas que mais infringem essa lei. Só no estado mineiro foram aplicadas mais de 6.000 multas por uso de celular na direção nos 3 primeiros meses deste ano. Um grupo de educadores de motoristas infratores ressalta que a melhor coisa para se fazer é pedir para alguém que está ao seu lado atender o telefone, ou então colocar aquela mensagem que já tem no aplicativo, que diz: estou dirigindo, me ligue mais tarde. O governo de São Paulo lançou nesta segunda-feira um mutirão de cirurgias cardíacas. A iniciativa foi apresentada pelo governador Tarcísio de Freitas no Instituto de Cardiologia Dante Pazanese, na capital paulista. O mutirão de cirurgias cardíacas vai ampliar a capacidade de atendimento ambulatorial e hospitalar para beneficiar cerca de 3.000 pacientes prioritários que estão à espera de procedimentos cardiovasculares na rede estadual. A iniciativa integra o Plano de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas de São Paulo. Está recebendo investimento de R$ 150 milhões para viabilizar os atendimentos. O objetivo é reduzir a espera por cirurgias eletivas em 4 grupos priorizados de procedimentos, de acordo com o levantamento feito pela equipe do Dante Pazanese e prestadores de serviços habilitados em alta complexidade em cirurgia cardiovascular. O mutirão atenderá pacientes elegíveis para cirurgia de substituição de válvula cardíaca, os com condições congênitas pediátricas, os congênitos adultos e os que necessitam de procedimento para revascularização do miocárdio.
O governo de São Paulo também vai investir na ampliação de 50 leitos de enfermaria no Dante Pazanese e a reabertura de leitos de UTI e enfermaria fechados no Instituto do Coração, INCOR. Também foi autorizada a reforma e a instalação de um aparelho de hemodinâmica, que vai ampliar a capacidade do INCOR para mais de 1.200 procedimentos de cateterismo e angioplastia. De São Paulo, Leonardo Félix. E veja a seguir, o número de brasileiros que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos é o maior dos últimos 9 meses. E você vai ver também, 37% dos brasileiros pretendem viajar nas férias de julho. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então com mais notícias. Olha só, o número de brasileiros que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos é o maior dos últimos 9 meses. Ao todo, 4.216 imigrantes tentaram passar pela fronteira no último mês. O levantamento foi feito por um escritório internacional de advocacia, que é especializado em imigração. Esse número representa a quinta alta consecutiva. Ao longo do ano, mais de 14 mil brasileiros já foram pegos ao tentar ultrapassar a fronteira sorrateiramente. O levantamento é baseado no Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteira, órgão federal que faz o controle das divisas dos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, é possível verificar que a quantidade de brasileiros detidos foi crescendo progressivamente ao longo do ano e explodiu em maio, mês dos últimos dados disponíveis. Segundo o escritório AJ Immigration, responsável pela pesquisa, esse aumento estaria ligado ao fim do Título 42, que regulava a entrada de imigrantes, e ao aumento de grupos criminosos e traficantes humanos na América Latina. De acordo ainda com o escritório, a expulsão de pessoas pelo governo americano no país gerou um acúmulo de imigrantes ilegais na fronteira. Essas pessoas são convencidas por coiotes, que prometem facilidades que não existem para a travessia de forma ilícita. O Brasil registrou a 6ª maior alta de pessoas detidas. E 4 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas em um tiroteio na noite desta segunda-feira na Filadélfia, na Pensilvânia. Esse é mais um capítulo da violência armada nos Estados Unidos. Segundo autoridades da Filadélfia, as vítimas são todos homens com idades entre 20 e 59 anos e 2 crianças de 2 e 11 anos ficaram feridas. A polícia deteve o suspeito do ataque, um homem de 40 anos vestindo um colete à prova de balas e armado com um rifle e uma pistola perto do local do tiroteio no bairro de Kinsessing. No fim de semana, 2 pessoas foram mortas e 28 ficaram feridas em um tiroteio em uma festa de rua em Baltimore. Os Estados Unidos acumulam 339 tiroteios em massa até agora neste ano, segundo a organização Arquivo de Violência Armada, que classifica como tiroteio um ato de violência armada em que pelo menos 4 pessoas são mortas ou feridas. Eu falo agora do conflito no leste europeu. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu que o embaixador da Geórgia deixe o país em 48 horas. A medida foi tomada após o ex-presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, aparecer abatido e magro em seu julgamento. Zelensky disse que pediu ao Ministério das Relações Exteriores que convoque o embaixador georgiano, transmita o protesto e peça a ele que deixe a Ucrânia dentro de 48 horas para consultas em sua capital. Não ficou claro imediatamente se o embaixador havia sido expulso. Saakashvili, que governou a Geórgia entre 2004 e 2013, foi preso após retornar do exílio em 2021. Ele é alvo de acusações de abuso de poder que vários grupos de direitos humanos dizem ter motivação política. Zelensky quer que Saakashvili seja transferido para um hospital na Ucrânia ou em um país ocidental. A Ucrânia, que enfrenta uma invasão russa desde fevereiro de 2022,
acusa a Geórgia de cooperar cada vez mais com Moscou. E a Organização das Nações Unidas confirmou que cerca de 3.000 palestinos deixaram o campo de refugiados de Jenin, após uma operação israelense no norte da Cisjordânia ocupada. De acordo com autoridades locais, um trabalho estava em curso para abrigar o contingente em escolas e em outros lugares na cidade de Jenin. Um porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos confirmou que os moradores do acampamento estavam abandonando suas residências. O exército israelense afirmou que mirava uma infraestrutura terrorista em um centro de operações conjuntas, que serviria como ponto de comando para a Brigada Jenin, um grupo militante local. Nossas forças entraram no ninho dos terroristas em Jenin. Eles estão mirando terroristas, estão prendendo fugitivos. Estão destruindo centros de comando e apreendendo armamento considerável. Estão também destruindo laboratórios, numa escala quase industrial, por produzirem explosivos, bombas e dispositivos destinados a assassinar cidadãos israelenses. Segundo o Ministério da Saúde palestino, 9 palestinos morreram e 100 ficaram feridos, 20 deles em estado grave. O presidente Mahmoud Abbas reforçou seus apelos à comunidade internacional para fornecer proteção urgente e impor sanções a Israel. Os movimentos islâmicos condenaram a invasão. O Hamas chamou a incursão israelense de brutal e a Jihad Islâmica Palestina afirmou que todas as opções estão abertas para atacar o inimigo em resposta à sua agressão em Jenin. A Liga Árabe convocou uma reunião de urgência para terça-feira. Após a operação, os Estados Unidos afirmaram que Israel tinha o direito de defender sua população dos militantes islamitas, mas pediu que os civis sejam protegidos. Jenin e o acampamento de refugiados adjacente são áreas de confrontos frequentes entre forças israelenses e militantes palestinos. A violência entre as partes aumentou no mês passado e desde o início do ano, pelo menos 185 palestinos, 25 israelenses, um ucraniano e um italiano morreram. E as férias de julho já começaram e muita gente está de malas prontas. A estimativa é que 37% dos brasileiros pretendem viajar e muitos querem fugir do frio. Vamos conferir. Sol, calor e belas praias. É isso que os brasileiros procuram nas férias de julho. O dado faz parte de um levantamento feito pela empresa de cartões de crédito Trig e é reafirmado pelo CEO de uma rede de agências de viagens, com mais de 170 franqueados pelo Brasil. Para fugir assim do friozinho mais do sul, do sudeste, por exemplo, então o nordeste é sempre muito procurado nesta época, não é? E realmente temos tido muita demanda para o nordeste, seja Porto de Galinhas, Pernambuco, como depois ali Bahia, principalmente Praia do Forte, Maceió, Natal. Depois das cidades nordestinas, a maioria dos viajantes optam por localidades da região sudeste, seguida do sul, exterior, norte e, por fim, o centro-oeste. E, claro, o destino escolhido depende muito de quanto o turista pretende gastar. A maioria dos participantes da pesquisa disse que quer desembolsar entre R$1.000 e R$3.000 nessas férias. Quase 19% até R$5.000. Pouco mais de 13% vão gastar até R$10.000. E só 3% dos entrevistados estão dispostos a investir mais do que R$15.000. São poucos também os que pretendem fazer um cruzeiro. Menos de 0,5% dos entrevistados, segundo o levantamento. Muita gente vai viajar de carro, próprio ou alugado. 10% vão de ônibus. E a maior parte dos viajantes vai de avião. As aéreas, inclusive, investiram em 4.200 voos extras pelo país neste mês de julho, segundo o Ministério do Turismo. A alta procura surge mesmo diante de passagens mais caras. Os voos para cidades mais buscadas estão com preços até 51% mais altos em 2023, em comparação a 2022, conforme um estudo do Buscador Viaja Lá. Apenas o bilhete para Porto Alegre apresentou redução no valor nesse intervalo. Segundo Paulo, é uma ótima opção para quem ainda não planejou as férias, mas pretende viajar em julho. Porto Alegre costuma ter assim uma boa competitividade de preço e aí você tem um dos destinos que é sempre muito procurado, que é Gramado e Canela, que realmente é um destino que oferece muitas opções do ponto de vista de parques, de atrações, de oferta gastronómica,
excelentes opções. Dá para economizar um pouquinho indo para o sul? Ah, sem dúvida que dá. O CEO da rede de agências ainda lembra que quem não conseguir passear nessas férias deve começar a se programar agora para os próximos feriados do ano. E são vários. 7 de setembro, Dia da Independência, cai numa quinta-feira. 12 de outubro também, assim como 2 de novembro, feriado de finados. Já 15 de novembro, Proclamação da República, cai em uma quarta-feira. Mas alguns conseguem emendar o resto da semana toda, até segunda, dia 20 de novembro, feriado da Consciência Negra em algumas cidades do país. E ainda tem o Natal e o Ano Novo, que vão cair na segunda. A antecipação, a antecedência, o planejamento ajuda toda a cadeia de turismo. A cadeia de turismo acaba sempre beneficiando aqueles que compram com maior antecedência. Então é uma decisão sábia, inteligente, que eles tenham essa possibilidade de realmente o fazer com maior antecedência. Procurem já adquirir as suas próximas viagens, seja nos feriados ou também de fim de ano. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!